E aí galera, essa aqui é a última partida da série do Gambito From. Ela foi jogada entre Kramer e Aldo Reich em 1969 em Paris, França. E essa partida aqui também é bacana porque ela é considerada uma imortal, a imortal do Reich. Muito bacana essa partida. Seguiu F4, abertura Bird, o Gambito com o Gambito From, cavalo F3 e aqui ele jogou G5 direto. Diferente da partida anterior, que o Larsen rocou, colocou a torre no centro e depois começou o ataque com os peões, o nosso amigo aqui estava mais animado, o Aldo Reich estava mais animado e preferiu jogar G5 direto, visando deslocar o cavalo daqui e começar, né, o ataque. Então G3, depois que o cavalo vier para cá, ele poder ser realocado, né, também colocar o bispo para rocar. Então G3 por vários motivos. G3, G4, cavalo H4. É um pouco triste, né, ruim colocar o cavalo pro centro no canto do tabuleiro, porque ele fica fora de jogo, né, meio sem casa, assim. Por isso joga G3, que é para ele poder voltar por aqui e poder voltar pro jogo por aqui. Então cavalo H4, cavalo E7, D4 e cavalo G6. Ele fez essa manobra para poder trocar esse cavalo. Eu estou ameaçando capturar, então ele poderia também voltar o cavalo, mas ele preferiu capturar e dobrar os peãozinhos aqui na ala do rei. Mas não dá em nada isso aqui. Isso aqui é teórico, na verdade. Essa partida foi em 1969, quase 1970. Já era tudo bem teórico. A teoria já estava um pouco ampla. Sabia-se relativamente muito sobre as aberturas e sobre essa aqui também. Então isso aqui era teórico para eles, não era completamente desconhecido. Então H captura G6, dama D3, um lance um pouquinho típico, vocês já são acostumados a ver, né? A dama sair para D3 e tentar fazer alguma coisa logo no jogo. Dama D3. Aqui ele jogou cavalo C6. Dá uma vontade de jogar bispo F5, tentando desenvolver e ganhar um tempo na dama, mas é um erro porque vem D4. E se tu pode jogar a dama aqui, né, e cravar o peão, né? Aproveitando que nesse gambito o rei branco sempre fica centralizado e exposto. Então tu pode jogar a dama E7 ou tu pode voltar o bispo, mas ele, esses dois peões estão muito móveis, eles podem te fechar e começar a atrapalhar o teu jogo, restringir a tua posição. Então, por isso ele não definiu logo o bispo. Ele jogou cavalo primeiro, cavalo C6. Depois cavalo C6 ele jogou C3, que é para solidificar aqui o centro e poder matar essas duas pecinhas aqui, o bispo e o cavalo, né, para acabar com qualquer incômodo na ala da dama. Então ele jogou C3. Dama E7 para cravar o peãozinho aqui, colocar logo a dama e poder tirar o bispo, depois tirar o bispo e depois tirar o bispo e passar a torre. Então dama E7 com esse intuito. Bispo G2, colocando o bispo na diagonal grande, né, bem poderoso, bem forte. E bispo D7, desenvolvendo com calma, ele não joga bispo F5 por causa do E4. Bispo E7, cavalo D2. Talvez melhor fosse ele jogar E4 agora ou tirar esse bispo e depois resolver o cavalo. Jogando o cavalo E2, o bispo fica preso. Então cavalo D2, roque grande, tudo bem teórico, conhecido. Até aqui é a abertura, daqui em diante não é mais abertura. E4, ele está ameaçando pegar o bispo, né? E tu pensa logo em resolver esse problema, né? Jogar a dama aqui ou aqui não, que aqui leva um garfo, né? Mas talvez voltar a dama para algum lugar para dar um ar pro bispo. Mas ele confiou no ataque dele e jogou torre de D8. Provavelmente seria bem melhor ele jogar a torre de H, mas ele deve ter... Ele quis deixar a torre de H aqui, ameaçando capturar esse peão a qualquer momento. Caso a torre de H1 saia, ele pode tentar entrar por aqui. Então ele jogou a torre de D em E. Torre de D é 8. Rei D1 é um lance bem profilático, né? Bem sensato na verdade. Que ele quer... Já que jogar E5 agora não ia adiantar de nada, porque a dama está cravando o rei, ele nem poderia capturar o bispo. Então ele tira o rei,
que é um lance profilático, porque tem duas peças fortes aqui na linha do rei. Então ele tira o rei de E1 e ao mesmo tempo ameaça de novo jogar o E5 capturando o bispo, né? Depois de F5 tentar quebrar essa estrutura forte, ele jogou que incita o E4, o E5 quer dizer, né? F5 incita a jogar E5. Na verdade o Aldo Raik estava esperando esse lance, E5. Agora ele fecha o bispo negro. Mas aqui depois de bispo captura, peão captura bispo e cavalo captura peão, atacando a dama, as brancas começam a enfrentar alguns problemas, porque tem essa bateria aqui forte, né? Ameaçando alguns mates aqui. O rei branco está muito exposto, o rei negro está relativamente mais protegido do que o rei branco pelos peões dele. Então a posição negra está muito mais confortável, bem mais preferível na verdade. Tudo bem que ela deu um sacrifício, mas romantismo é assim, né? Sacrifício posicional, sacrifício dinâmico para poder atacar. Então cavalo E5, com esses vários pontos positivos, né? Cavalo E5, dama F1 para defender tudo aqui. E aqui ele jogou dama C5, que é para trazer um pouco a dama dele para o centro do tabuleiro, para poder movimentar melhor ela e depois tentar dobrar a torre e trazer as torres para o centro. A torre de H que falta ainda, né? Então dama C5. Aqui ele jogou dama G1, que foi uma pequena imprecisão. Dama G1 tem uma intenção boa, que é simplificar e poder aliviar a pressão para as brancas, porque é aquela história, né? Eu sacrifiquei uma peça, tô com dinamismo na posição, tô com ataque. Só que caso o adversário consiga se defender, simplificar e levar a partida para o final, eu perco por causa do material. Então dama G1 é para tentar fazer isso, trocar as peças. Já que se ele não trocar e tirar a dama para outro lugar, qualquer outro lugar, se ele não trocar de dama, o peão de A7 está caindo, né? Então ele tentou fazer isso, tentar fazer essa armadilhazinha. Armadilha não, né? Tentar trocar, aliviar a peça. Só que a imprecisão é o seguinte, ele permite bispo A4 cheque. E o problema de deixar esse lance acontecer é que o teu rei não consegue mais se esconder pra cá. E aí ele fica nessas colunas abertas aqui, que é onde ele vai levar mate, né? Então teve esse problema. Por isso que o recomendado seria jogar A4. Já que essa torre não vai sair daqui tão cedo, deixa ela protegendo esse peão. Coloca o peão na casa onde o bispo iria ficar e até restringe um pouco ele, bem aqui, né? Aí teria que jogar pra ativar esse bispo, ou tentar matar esse bispo bom. Teria que jogar bispo C6, talvez, para poder ativar as peças, né? Para o jogo negro não ficar restringido. Mas ele não fez isso, ele não jogou A4, que era o antídoto correto, né? A solução. Ele jogou dama G1, levou bispo A4 cheque e jogou cavalo B3, né? Que deixa o rei branco completamente aberto. O lance um pouquinho melhor, mais forte, seria B3, né? O lance correto. Só que B3 ele abandona o peão de C3. Então eu estou ameaçando capturar a torre. E depois de capturar o bispo, eu capturo a torre. Depois que a dama captura o peão, eu jogo C6 para matar esse bispo forte aqui. C6 para impedir de qualquer brincadeira aqui. Rei C2. Por que rei C2? Aqui as brancas ficam numa posição muito ruim. O bispo não tem casa boa, pra cá é uma perda de tempo, né, colocar nessa diagonal. Então o bispo não tem casa boa. Se o cavalo sair, tem esse cheque aqui, vai entrar esquema de mate. Se o rei vier para essa coluna aqui, para a coluna E, também tem esquemas de mate com esse cheque descoberto. Se não pode mexer o bispo, porque ele está cravado, não pode mexer o cavalo e não tem uma forma muito eficiente da dama entrar em jogo. O que as brancas têm que evitar? Um lance só, que é o cavalo D3. Esse lance aqui é um lance basicamente que ameaça mate em várias linhas aqui. Então é o lance que as brancas têm que evitar. E aí, por incrível que pareça, o único lance correto da posição seria jogar rei C2, que é para evitar esse lance. Mesmo levando dama captura D2, joga rei C3 e rei C7 para passar. Aqui as brancas não estão perdidas, mas a posição delas está desmoronando. Dá para defender, mas é aquele tipo de jogo que só a máquina consegue ver. São lances muito difíceis de ver. Essa variante, jogando o melhor lance, que seria B3. Isso seria o melhor lance, né?
batendo no bispo. Mas aqui ele jogou cavalo B3, aí levou torre D8 cheque, rei C2, tentando esconder o rei, né, mas não dá. Essa diagonal aqui é muito fraca. Dama C4, ele não quer trocar dama, trocar dama seria perder, né? Se trocar dama acaba o material, acaba o dinamismo da posição, o ataque. Então dama C4. Dama F1 de novo, insistindo em trocar dama. Mas aqui, diferente de dama G1, em dama F1 seria uma coisa boa trocar as damas, porque depois de dama captura F1, bispo captura F1, se capturar de torre aqui, cai o peãozinho aqui, né? Então, bispo captura F1, bispo C6, ameaçando ganhar a torre. Se jogar, pode jogar bispo, né? Querendo trocar. Só que depois de cheque, rei, bispo captura, peão captura. Aqui eu tô com o peão e tô com uma posição bem melhor do que as... Tô com o peão mais uma posição bem melhor do que as brancas. E se tirar a torre, cheque. Porque aqui em cheque não tem pra onde o rei ir, né? Então ele vai ter que jogar peão. Eu levo de torre, tô ameaçando ser descoberto. Ele tem que defender assim, com cavalo C5 no bispo na torre. Eu faço esse aqui que é cheque descoberto. E depois que ele captura o bispo, captura a torre, ele tira o cavalo do ataque do peão. E aqui de novo as negras ficam numa posição ganha, né? As brancas estão perdidas, as negras estão ganhas. Então aqui, diferente de G1, aqui seria bom trocar damas, mas ele preferiu jogar cavalo C3. A ideia de cavalo C3 é um pouco difícil de ver. Eu tentei analisar aqui, eu não entendi a ideia que ele pensou. Tudo bem que aqui uma das ideias é que ele não quer deixar a dama trocar, né? Ele quer deixar a dama aqui em C4, ele quer deixar a dama dele aqui, mas não quer trocar a dama, então ele colocou o cavalo na frente. Outra ideia também ideia não, um tático que ele está ameaçando é cavalo B4 cheque, e eu não posso pegar de peão porque eu estou cravando o rei dele, mas não tem nada demais nesse cheque aqui. Então ele jogou, né, cavalo C3, que é um lance um pouco duvidoso. Bem melhor era ele era ele calcular o dama captura, mas ele preferiu o cavalo C3. Enfim, ele jogou bispo G5, tocando a torre. E aqui começou outro sacrifício, né? Ele sacrificou um bispo, agora ele sacrificou uma qualidade, a torre. Ele jogou dama de H8, bispo captura a torre, cavalo B4 cheque, rei C1 e torre C2. Aqui eu estou ameaçando mate em 4, né? Tem esse mate aqui. Depois de 4 lances tem um cheque mate aqui de torre. Depois de cheque, ele volta, eu capturo, é mate. Então, para evitar isso aqui, ele jogou cheque, bispo captura B7 cheque, e aqui ele tinha que jogar dama captura torre para evitar esse mate. Só que ou ele jogava, não é esse aqui. Aqui. Ele jogou bispo captura B7 cheque, rei captura, e aqui ele tinha que jogar dama captura, porque depois de torre captura, de dama captura 2, peão captura, cheque. Depois de um monte de chequezinho aqui, ele pega o bispo e 2 torres contra uma dama, né? As 2 torres valem por uma dama, só que as negras têm 2 peões a mais, só que mesmo assim é bem difícil de ganhar. É aquele tipo de final que é meio pra máquina, que é um cálculo muito seco, assim, muito bruto e profundo, né? E é difícil calcular finais assim, são muito táticos. E provavelmente esse final daria empate, só que o Kramer ele foi muito materialista, não viu isso e acabou jogando cavalo A5 cheque, né? Ele viu que a dama estava caindo nesse duplo, mas ele esqueceu do mate, que depois de cavalo captura C4, cavalo D3 cheque, rei B1 e mate de bispo. Tinha essa linha aqui. Porque, por exemplo, um lance qualquer aqui. Quando ele jogou torre, se ele faz um lance qualquer, como H3, só um exemplo, seguiria o mate em 4. Cavalo D3 cheque, rei D1, cavalo captura B2 cheque, dama captura C3 cheque e mate.
Ele esqueceu de uma coisa. O Kramer esqueceu que o bispo, esse bispo poderia fazer o mesmo papel da dama. Aqui. Cadê? Bem aqui. Ele fez o mesmo papel da dama. Ele esqueceu disso, foi materialista e acabou perdendo. Então é mais uma regrazinha, como o Mikhail Tal ensinou, né? O material no xadrez, as peças, elas são só um artifício, são só mais um artifício para te dar mate. Não tem que se preocupar nem um pouco em sacrificar ou entregar. E sacrifícios geralmente vão ser intuitivos, não precisa calcular muito, é mais intuição, tu vai sentir que dá pra ter uma combinação ganhadora ou uma vantagem posicional material. Então, nunca sejam materialistas, o sempre calculem qualquer lance, os lances mais absurdos ou mais estúpidos às vezes podem salvar uma posição perdida, né? Lances defensivos, profiláticos. É sempre bom calcular isso e não ser materialista, que acaba dando nisso, né? Tu vai pegar a peça, a dama, e quando tu vê, era uma armadilha e tu leva mate, igual aconteceu aqui. Então é isso aí, galera. Essa aqui foi a sétima partida sobre o Gabito From e a última da série. Agora eu vou começar uma nova série com o Gabito Letton. E falou, galera.